Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Essa reflexão é para você que talvez esteja vivendo mais do mesmo. Talvez você parou agora nesse momento, esse vídeo te encontrou e você tem observado na sua vida que você tem vivido mais do mesmo. Você tem feito mais do mesmo. Parece que você não tem saído do lugar, parece que as coisas não têm feito sentido, parece que as coisas acontecem na vida das pessoas, menos na sua. Parece que você gira, gira e permanece na mesma situação. E essa reflexão aqui é para te chamar para uma, uma mudança, uma transformação. Quero que, independente que você acredite ou não na Bíblia, ou eu quero trazer aqui para você uma reflexão sobre uma passagem que tem na Bíblia, que, que é lá em João 5:7, fala sobre um paralítico. Fala que tinha 38 anos, que aquele paralítico ele se encontrava ali na mesma situação e que todos os dias ele era levado ali para aquele local, porque ali tinha um tanque, o tanque de Betesda, e esse tanque havia águas ali que toda vez que a água se agitava pelo anjo, tivesse algum enfermo, esse enfermo que pulasse primeiro, ele era curado dessa enfermidade. E tinha muitos enfermos ali, muitos doentes ali naquele local. E a situação das pessoas eram iguais. As pessoas ali, elas estavam naquele ambiente e elas viviam a mesma situação. Eles se encontravam na média. Eles viviam, de certa forma, meio que sem expectativa do amanhã. Eles viviam meio que frustrados, por tentar, tentar, tentar e conseguir sempre o mínimo. Eles viviam na média da maioria das pessoas que viviam ali. E eu quero trazer essa reflexão para a sua vida. Será que você tem vivido na média? Será que você tem feito mais do mesmo? Será que sua vida tem feito sentido? Será que você tem obtido sucesso no que você tem tentado, no que você tem lutado, no que você tem procurado conquistar? E aquele aleijado, ele tinha ali, como eu disse, 38 anos e ele estava ali em busca de uma cura. E eu acredito que ele tenha passado por várias frustrações. Talvez é, a situação dele não era só física, mas também na alma. Vamos observar uma coisa aqui que na própria na própria passagem aqui da Bíblia, que em João, que é o 5 e o versículo 7, 5:7 diz assim, que Jesus perguntando ali para ele se ele queria ser curado, né? Uma pergunta assim, a gente pensa meio que, nossa, que pergunta, como é que vai perguntar para um, um doente se ele quer ser curado, né? Parece uma pergunta meio que sem sentido, mas essa pergunta às vezes é feita muitas vezes para a gente, nos nossos dias, né? E é nos perguntado se queremos ser curado. Se fala curado, não é só curado da parte física, é curado da alma, é curado das nossas deficiências, das nossas limitações, é que nos impede de chegarmos adiante, chegarmos à frente. E, e olha a resposta aqui daquele enfermo, paralítico. Ele diz, o enfermo respondeu, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, vamos ver um detalhe aqui. O Senhor perguntou para ele
se ele queria ser curado. Simplesmente isso. O ideal seria ele falar o quê? Sim, quero, Senhor, eu quero ser curado, e pronto. Mas ele respondeu que ele já começou aquelas, vamos dizer assim, as lamúrias, né? Ele começou, Senhor, toda vez que eu tento, vem outro e pula no meu lugar. Ele começou ali agora a apresentar algumas situações. Aí a gente começa a refletir na pergunta de Jesus e já começa a entender que aquele homem ele não estava enfermo só fisicamente. Aquele homem tinha uma enfermidade na alma. Ele se encontrava frustrado. É tanto quando Jesus pergunta, Jesus faz a questão de perguntar, Jesus sabia de que poderia o curar de forma fácil, mas Jesus faz questão de perguntar. E quando ele responde, ele acredita de forma sem esperar, ele estava revelando o que estava dentro dele, o que estava na alma dele, a angústia que estava na alma dele, o que estava preso na alma dele. Ele, de certa forma, ele expõe, ele joga para fora o que estava na alma dele. Ele começa a revelar o quanto de dor que ele tinha quando ele diz isso, que não tinha, sempre que ele tentava tinha alguém que ia no lugar dele. Ele estava revelando a dificuldade, ele estava revelando, acredito eu, que que ele teve muitas frustrações. Muito foi dito para ele que não tinha capacidade nele. Podia ter sido isso dos pais para ter dito isso a ele, os parentes, em quem criou ele, na sociedade, na escola, nas pessoas que estavam em volta dele e dizia que ele não ia sair daquela situação. Quando a gente vê essa resposta dele, nós podemos observar isso, que não era só enfermidade física, era a enfermidade dentro dele, na alma dele. Então muitas vezes nos encontramos dessa forma. Nós não prosperamos no que fazemos é porque estamos enfermos. Dentro de nós há enfermidade. E é preciso que haja a cura dessa enfermidade. É preciso que haja transformação nessa situação. Jesus quis o curar não só fisicamente, mas o curou a parte, a alma dele. Jesus curou. Então devemos também buscar esse ponto. Buscar a cura da alma. Buscar a transformação pelas coisas que nos aprisionam, pelas coisas que nos foram ditas negativas, pelas palavras contrárias que falaram que não éramos capazes. Então, devemos buscar essa transformação também. Quando couber a Deus transformar, devemos orar e buscar de Deus. Mas quando couber a gente, Deus nos dê capacidade, a gente tiver recursos, devemos também buscar a transformação. Buscar romper os limites que foram nos impostos, as palavras negativas que nos foram dadas, e saber que nós somos muito mais e que devemos produzir muito mais. E aquele homem ali, ele recebeu a cura tanto física quanto na alma dele. E, e o Senhor, mais tarde, nessa mesma passagem, falou para que o Senhor já tinha dito a ele que era para ele pegar a cama e seguir, mais tarde o Senhor falou para ele que era para ele seguir, não retroceder mais, não voltar atrás. O Senhor falou para ele, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Depois que acontece a transformação, o Senhor ele quer que não voltemos atrás. Assim também como tomamos uma decisão de mudar alguma coisa em nossas vidas, nós não devemos voltar atrás, nós devemos persistir, prosseguir. E é a insistência, a persistência que nos faz ter êxito nas coisas. É igual um tocar violão. Quando a gente, para quem sabe tocar violão ou outro instrumento, você vai ver que no início é bem difícil, é bem complicado. Mas é a insistência que vai tornar o hábito. Isso vai virar normal em nós. Então, se tem alguma coisa difícil para você, você precisa traçar, programar e insistir até que vire hábito. Depois que virar hábito, vai ser normal. Então, o que couber a Deus, o que couber a Jesus, vamos pedir que Ele faça por nós. Mas o que Ele nos deu, a capacidade, nós devemos lutar, buscar conhecimento. E essa é a palavra, a reflexão que eu quero deixar para vocês. Forte abraço, dá uma moral, se inscreve no canal
e curte. Até a próxima. Valeu!